resolvi acrescentar um adendo ao vídeo anterior, né? No vídeo anterior que eu falei sobre o arrependimento e a importância disso, a necessidade que nós temos de nos arrepender para que a gente possa ter um relacionamento com Deus. Para que o Evangelho faça sentido na nossa vida, é necessário a gente reconhecer o peso que o pecado tem diante de Deus, que o nosso pecado tem. Até agora a gente esteve nesses estudos, né, falando sobre informações, né, a respeito do ser humano, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, o que a Bíblia fala a respeito de nós e a respeito de Deus. A partir daqui, a gente está falando sobre qual que deve ser a nossa resposta a essas informações. Então, esse estudo, ele não faz sentido se você não, a partir de agora, né, você precisa dar uma resposta para aquilo que você está recebendo de informação. Sem essa resposta, né, sem uma resposta correta, esse estudo ele não vai fazer sentido, ele vai ser só um punhado de informação, como você já estudou outros assuntos aí na sua vida, que não necessariamente mudaram a sua vida, mas o Evangelho ele foi escrito, né, para mudar a nossa vida, né? Deus fez coisas e elas foram registradas no Evangelho para que isso mudasse a nossa vida. Então acho que nesse momento é preciso que você que está assistindo faça uma reflexão a respeito desse assunto, né? Eu achei importante falar sobre isso. Até agora a gente está passando algumas informações, né? Mas agora é preciso que você dê uma resposta a isso que você está recebendo, essas informações que você está recebendo. Uma resposta que você precisa dar diante de Deus, né? Não é nem diante de quem está fazendo o estudo, mostrando aqui essas coisas. Como a gente já falou algumas vezes ao longo desse material, a gente fez essas coisas, a gente está produzindo esse material, né, a nossa igreja. Por quê? Porque nós passamos por isso, nós descobrimos essas coisas um dia e isso transformou a nossa vida. E isso foi tão importante para nós, isso mudou tanto a nossa vida, né? A gente passou a ter uma nova vida a partir desse momento em que a gente passou a crer naquilo que a Bíblia ensina, né, no Evangelho, que isso mudou totalmente a nossa vida e a gente deseja e a gente entende a necessidade que todas as pessoas têm de passar pela mesma experiência, de ter esse mesmo tipo de relacionamento com Deus, com essa mesma base, né, que é o Evangelho, que é aquilo que a Bíblia revela a respeito de nós e a respeito de Deus, e esse relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, da pessoa de Cristo. Então, cabe uma reflexão agora, né? Você pensar em tudo que você ouviu até agora, se você crê naquilo que você ouviu, se isso faz sentido, né? Isso que você ouviu até agora. Então, por exemplo, quando falamos do arrependimento, a gente falou da necessidade de reconhecer, nós reconhecemos que a gente entende que a gente é pecador, né? Que a gente não é perfeito, nossa vida não é como deveria ser, do ponto de vista de Deus, e que a gente então merece realmente essa condenação pelo pecado, que é a morte eterna, a separação, né, o castigo eterno que Deus reserva àqueles que vivem fora da sua vontade, fora daquilo que Ele propôs. Se nós não reconhecermos isso, aquilo que Jesus fez por nós não faz sentido, não parece necessário, né? Por que Jesus precisou morrer por nós para que a gente pudesse ter um relacionamento com Deus, né? De fato, quando a gente olha para algumas religiões, algumas seitas, alguns grupos religiosos, geralmente os grupos religiosos o que eles fazem é justamente buscar uma solução para o relacionamento com Deus que não passe por reconhecer essas coisas, né? Então, às vezes a pessoa até reconhece que ela é pecadora, que ela tem um problema na vida dela, mas ela também busca, ela cria maneiras pela qual ela vai, através da sua vida, de ações que ela vai fazer, ela vai se justificar diante de Deus, né? Então, a maneira como ela vive vai compensar pelos pecados dela e aí ela vai ser aceita por Deus, né? Com base no seu mérito, naquilo que ela fez. E o que a Bíblia diz não é isso. A Bíblia diz que a gente deve sim viver uma vida agradável a Deus, porque isso é uma obrigação nossa. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente nesse material, no final dele, né? Mas é preciso reconhecer que o fato que nós somos pecadores cria um problema, cria uma separação entre nós e Deus, e não há nada que a gente possa fazer para resolver isso. Nós merecemos a morte, o castigo de Deus pelos pecados. É isso que a gente merece.
É preciso reconhecer isso para poder então aceitar e aceitar aquilo que Jesus fez por nós, né? Para que a gente possa, para que isso que Jesus fez possa realmente valer na nossa vida. Primeiro a gente precisa reconhecer a nossa situação, ok? Isso é algo que eu precisei fazer um dia, né? Eu precisei um dia diante de Deus reconhecer que os meus pecados criavam uma separação entre eu e Deus e não havia nada que eu pudesse fazer para resolver aquilo. Eu merecia o inferno, né? Eu precisei um dia entender que eu merecia estar no inferno, eu merecia que a minha vida fosse totalmente rejeitada por Deus e descartada, e eu sofreria a consequência eterna, o castigo de Deus pelos meus pecados, né? E a única esperança que eu tinha então era que Deus fizesse alguma coisa. E aí eu entendi que Ele já tinha feito, né? Foi o que Ele fez através de Jesus, ainda bem, né? E eu pude então passar a viver uma vida que tem um valor para Deus, mas não por minha causa, mas por causa do que Jesus fez, né? E é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, fazendo esse material, porque eu quero que outras pessoas entendam isso e vivam essa mesma vida, né? Porque foi um privilégio eu sou muito grato a Deus porque Ele fez por mim, porque isso deu sentido à minha vida, que não tinha esse sentido e que não merecia mesmo ter esse sentido por causa da maneira como eu vivo, né? Fora da vontade de Deus. Então é preciso que você pense nisso agora, porque a partir de agora a gente está falando sobre a nossa reação diante daquilo que Deus já revelou a nosso respeito e o que Ele já fez por nós, tá bom? E esse estudo ele faz sentido na medida em que a gente tem essa resposta correta diante daquilo que Deus fez por nós, ok? Então, pensando nisso, quero que você reflita e aí a gente faz sentido a gente continuar e ver mais algumas coisas do que nós precisamos fazer diante de Deus para que a gente possa ter um relacionamento com Ele, tá legal? O que é necessário para ter um relacionamento com Deus? Então a gente vai continuar a partir do próximo vídeo.